Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em março de 2022, um mês com excelente visibilidade dos planetas visíveis a olho nu nas madrugadas, o que vai proporcionar muitas conjunções envolvendo os planetas, ou seja, conjunções planetárias neste mês de março de 2022, especialmente nas madrugadas. E a gente aqui já vai para a tela do Starry Night para observar esses planetas que se destacam. A gente vai acompanhar os planetas visíveis a olho nu na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. No início do mês, fazendo uma abordagem ampla e geral, e isso vai ser possível, especialmente nesse mês de março, uma vez que justamente em março, a gente vai ter essa possibilidade de observar os 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. Isso já foi até destacado nos destaques do céu de fevereiro, já nos preparando para a chance da gente observar no mês de março essa visibilidade dos planetas visíveis a olho nu. Uma coisa muito assim que o céu vai proporcionar neste mês de março, que é torná-lo especial justamente por essa visibilidade. E aí a gente vai, quem já acompanha, mas também vai treinar esse conhecimento para identificar os planetas. Quem ainda não está acompanhando, mas vai poder, através das informações, ficar ciente quem são esses planetas, o que é muito interessante e reforça o aprendizado observacional. Bem, nesse apanhado geral, na primeira quinzena, a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno. Júpiter ainda não vai estar presente nessa primeira quinzena no céu do leste, antes do amanhecer. Eu citei as madrugadas, porque alguns planetas já serão visíveis a partir de meados das madrugadas. Outros realmente aí vai ser visível antes do amanhecer. No caso aí de Júpiter, na primeira quinzena ele não está ainda visível, mas quando for na segunda quinzena ele vai reaparecer, pois ele estava, né, até fevereiro visível a oeste, fez a transição, inicia fevereiro ainda, inicia março ainda ofuscado pelo brilho do Sol, né, do final de fevereiro, pegando aí um pouquinho o início de março, ele vai estar ofuscado pelo brilho do Sol. Então, recapitulando, Júpiter ele vai estar aí do final de fevereiro para essa primeira quinzena de março, ofuscado pelo brilho do Sol. E quando for justamente a partir do meio do mês, na segunda quinzena, vai compor toda essa visibilidade dos 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. Então, aquilo que foi pré-apresentado ou que já estava se pré-configurando no mês de fevereiro, agora em março a gente vai ter essa chance de observar esses planetas visíveis a olho nu, os 5 visíveis a olho nu, no mesmo sentido do céu. Isso é muito interessante e muito convidativo para observação. Mas, seguindo aqui o que normalmente a gente realiza, a gente vai acompanhar um a um desses planetas, né? Após essa visibilidade geral, a gente vai acompanhar, como citado, na ordem do mais próximo ao mais afastado, os visíveis a olho nu, a começar por Mercúrio, para depois, na sequência, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e depois aí o tópico de visibilidade das constelações. A gravação aqui do vídeo dos destaques do céu 2 de março, mas a gente já vai citar desde o dia 1º para ter um acompanhamento aí por todo o mês de março de 2022. A gente inicia a visibilidade de Mercúrio. Mercúrio poderá ser visível do início até a penúltima semana de março de 2022. Na última semana, ele vai ficar ofuscado aí pelo brilho do Sol. Então ainda vai ser possível ver bem o planeta Mercúrio a leste, antes do amanhecer, a leste, sentido onde o Sol nasce. E logo no dia 1º, ele esteve aí em conjunção com a finíssima lua minguante, um dia antes da lua nova. A gente
mal repara, né? Só se aproximar mais é que a gente vai ver aqui a Lua bem fina, a fração iluminada da Lua. Aqui a luz solar incidindo numa fração bem fina e aqui sob o efeito da luz cinérea, né? Que é aquele efeito que a Terra funciona como um rebatedor, né? Recebe a luz solar e reflete para essa área da Lua, que não está recebendo diretamente a luz do Sol, mas passa a receber indiretamente a luz do Sol devido ao reflexo da Terra. E, além desse belo fenômeno da luz cinérea, a gente teve tanto a conjunção da Lua com Mercúrio, mas também com Saturno. Então, os dois planetas puderam ser visíveis, próximo aparentemente da Lua. No dia 28, inclusive a gente até citou nos destaques do céu de fevereiro, como bônus, essa conjunção do dia 1º de março. Então, 28, só um dia antes, foi possível vê-los, mas não estava tão próximo. No dia seguinte, aí eles ficaram ligeiramente mais próximos à Lua, especialmente mais de Saturno do que de Mercúrio. Ou seja, a conjunção da finíssima Lua minguante foi muito mais aí no dia 1º de março, com os planetas Mercúrio e Saturno. Então, uma belíssima conjunção para quem já pôde observar. Inclusive, a gente divulgou antes aqui da estreia do vídeo dos destaques do céu nas nossas redes sociais, né, por conta dos preparativos aqui que envolvem dia 1º, dia 2 do mês para poder fazer a gravação. E na sequência, logo no seguinte dia, do dia 1 de março, no dia 2 de março, ocorreu aqui a bela conjunção planetária envolvendo Mercúrio, né, o planeta mais próximo em relação ao Sol, com o quinto planeta visível a olho nu, o planeta visível a olho nu mais distante, Saturno. Uma bela conjunção planetária. Tanto essa do dia 1º, envolvendo finíssima lua minguante, com Mercúrio e Saturno, quanto esta do dia 2 de março, Mercúrio com Saturno, conjunção planetária, ocorreram antes do amanhecer dessas datas, e pois terão conjunções que poderão ser visíveis finais das madrugadas, meados das madrugadas. Então, uma bela conjunção planetária envolvendo Mercúrio e Saturno aí antes do amanhecer de 2 de março. Ela poderia até ser visível no final da madrugada, posso antecipar aqui 1 hora, mas veja que ambos estavam bem próximos aí da linha do horizonte leste. Lembrando também que essas conjunções citadas do dia 1º e do dia 2º de março no sentido leste. Então, a visibilidade desses planetas, né, exceto por enquanto na primeira quinzena, a visibilidade de Júpiter, que Júpiter ainda está ofuscado pelo Sol, na segunda quinzena ele vai se integrar aí ao grupo dos planetas visíveis a olho nu, ficando no mesmo sentido de visibilidade do céu a leste, e aí vai ser um privilégio podermos ver todos esses planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido, o sentido do leste. E, na sequência, a gente avança as datas, né? Vê também aqui a posição de Mercúrio. Mais acima, né, também, tanto para o dia 1, dia 2, a gente tinha a presença aqui de Vênus e Marte. Embora tinha para essas datas, mas eles continuarão mais altos no céu em relação ao horizonte leste. E se a gente avançar as datas, Mercúrio vai ficar cada vez mais baixo, menos separado angularmente em relação ao Sol. Saturno se elevará mais. Até que no dia 21 de março, como a gente pode ver, uma outra conjunção planetária, destacando
o que muito teremos neste mês de março de 2022, que serão conjunções planetárias. Teremos conjunções dos planetas com a Lua, mas também o que vai ser muito, eh, muito frequente será aí a visibilidade de conjunções planetárias, o que também é muito bom para a gente ver essa dinâmica de movimentação que os planetas têm no céu, especialmente no céu aí do leste, das madrugadas, né, meados, finais ou antes do amanhecer, dependendo da visibilidade de cada qual. Nesse caso aqui, em 21 de março, a gente vai ter a oportunidade de ver a bela conjunção de Mercúrio com o planeta Júpiter, né? Estarão até próximos aparentemente, lembrando que é aparentemente, pois as distâncias reais de Mercúrio e Júpiter são bem distintas, bem diferentes umas das outras. A diferença é que essa conjunção aqui, como a gente pode ver, eles estão baixos, mesmo próximos do horário do nascer do Sol. Então, mesmo próximos um do outro, aparentemente, eles estarão prestes ali ao Sol nascer. Então, você tem que ter um certo cuidado com esse tipo de observação. É possível de observar, desde que você veja o quanto mais cedo antes, né? 1 hora antes, eles não estarão visíveis. Mas se a gente considerar aí pelo menos meia hora, 45 minutos antes do amanhecer da sua localização, você vai poder vê-los muito baixos. Mas aí, à medida eles vão ficando mais elevados, mas lembrando que em contrapartida o Sol aí estará prestes a nascer. Então tem que ter essa atenção, que é em 21 de março, aí antes do amanhecer, dia 21 de março, essa conjunção planetária de Mercúrio com Júpiter. E para a gente ir em seguida para o planeta Vênus. Então a gente repara realmente a presença desses planetas no céu, como a gente já nota. Se a gente colocar aqui só uma visão mais ampla, nessa conjunção planetária de Júpiter e Mercúrio, desde antes do amanhecer, desde antes do amanhecer, final da madrugada, meio da madrugada, você vai ter aí a visão a considerar o mais alto, né? Marte, Vênus, depois Saturno. Então você vai ter a oportunidade de focar a visão numa conjunção, mas também ter o privilégio de observar a presença de outros planetas, como a gente pode notar aqui, Marte, Vênus e Saturno, enquanto é a data da conjunção planetária de Mercúrio com Júpiter em 21 de março. Bem, apenas para mostrar o progresso, né, de deslocamento de Mercúrio, na última semana de março, ele vai ficar ofuscado pelo Sol. Então a gente vai notar que ele vai ficar cada vez mais próximo, aparentemente, do Sol. E realmente nesse período aí, vamos ver até 31 de março, a gente nota que ele vai estar ofuscado pelo brilho do Sol. Até a gente pode ter aqui a presença mais vezes que não é viável, tá? A presença aqui praticamente do Sol já visível no horizonte leste, Mercúrio, e seria a finíssima lua minguante, um dia antes aí da lua nova já de abril, do dia 1º de abril. Então a gente não inseriu essa visibilidade uma vez que, como a gente nota, o Sol já está visível aí, Sol, Mercúrio, e seria aí a finíssima lua minguante, próxima aparentemente aí de Mercúrio. Aí nesse caso a gente não inseriu, porque tem algumas que mesmo próximas do ofuscamento a gente às vezes não cita. Quem iria, né, citar justamente do Sol aí já presente no céu, o que não é bom. E em virtude, né, do ofuscamento e também do cuidado à visão. Bem, então a gente vê aí que na última semana de março, Mercúrio vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol e isso não é bom, porque a gente não conseguirá ver o planeta nesse período da última semana de março. Só quando ele reaparecer a partir da segunda semana de abril de 2022,
não mais no céu do leste. Aí ele vai para o céu do oeste. Então, teremos um breve tempo, praticamente aí 2, quase 3 semanas, especialmente 2 semanas, de visibilidade dos 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu, que é do leste. Pois, como você já percebeu, no fim do mês, Mercúrio deixa de ser visível nesse sentido do leste. Aí, depois do meio do mês, né, que a gente citou logo na abertura, com a participação ali de Júpiter, né, depois de 15 em diante, na segunda quinzena, quando chegar no fim do mês, aí Mercúrio defasa a visibilidade aí dos 5 planetas, aí ficarão somente 4. Então, bem interessante. Inicia o mês 4, depois, na segunda quinzena, os 5, mas até o término do mês, aí volta a ficar 4. Então, bem interessante, a gente fica bem atencioso para pegar essa melhor visibilidade, esse melhor período de observação desses 5 planetas, quando ficarão visíveis no céu do leste. Bem, e agora a gente vai para a visibilidade do planeta Vênus. Então a gente retorna aqui a data que, ao invés de ser a gravação do vídeo dos destaques do céu 2 de março, a gente está colocando logo dia 1º para a gente acompanhar bem durante todo o período do mês o deslocamento que os planetas visíveis a olho nu farão aí no mês de março. Então, dia 1º, colocando aqui não mais no céu do antes do amanhecer, mas sim a partir de quando já poderá ser visível o planeta Vênus, que é o que a gente vai destacar agora. Que a partir de meados das madrugadas, o que equivaleria mais ou menos ali a partir das 3 horas da madrugada, já será possível ver o planeta Vênus. Claro, a partir do meio da madrugada, 3 horas da madrugada, ele está bem baixinho ali em relação ao horizonte leste, na companhia do planeta Marte. Inclusive, né, a gente pode considerar a descrição, né, as informações que destacam a visibilidade de Marte semelhante à de Vênus, ou a de Vênus semelhante aí à de Marte, uma vez que a gente está vendo os dois próximos, aparentemente, um do outro, nesse período aí inicial do mês de março. Bem, mas a gente vai enfatizar em Vênus em virtude das muitas conjunções que teremos dos planetas. Então a gente vai ter que individualizar para que a gente veja e compreenda separadamente a visão de cada um deles. Então, Vênus vai estar em destaque, especialmente em março, e aí é bem interessante porque em fevereiro, de 27 de janeiro até 28 de fevereiro, ou seja, compreendeu todo o mês de fevereiro, o planeta Vênus esteve em seu máximo brilho, com magnitude menos 4,6. Um brilho muito destacado no céu. Em março, ele continua brilhante, muito suficiente, mesmo que ele tenha decaído um pouco ali a magnitude, ou seja, em números da magnitude tenha perdido um pouquinho ali, mas é muito pouco para a gente perceber. Em outras palavras, em março ele ainda continuará muito brilhante. E o privilégio que a gente vai ter em março é que ele vai alcançar mais tempo de visibilidade nas madrugadas. Justamente a partir de meados das madrugadas ele já vai surgir no céu. E aí ele vai ganhar mais altura se você considerar até aí o período antes do amanhecer. Aquela brilhante, aparente estrela, bastante brilhante, que é o planeta Vênus, conhecido aí como a estrela d'alva, mas que na verdade não é estrela, e sim um planeta. Então aí do dia 1º de março, a gente vai alterar as datas, vai reparar também ele ficar mais próximo aparentemente de Marte, a gente já vê os dois juntos, mas vai ter um momento auge dessa aproximação aparente,
Então, seguindo as datas, a partir de meados das madrugadas, reforçando esse sentido do leste, que é o sentido do Sol nascer aproximadamente. Então a gente vai notando, ó, um mais próximo do outro, até que em 16 de março é a data em que eles estarão em máxima aproximação aparente, porque a gente nota que eles vão estar muito mais aproximando aí de Vênus e depois vai ter uma leve separação. E para a gente tirar uma medida aqui, 3 graus e 53 minutos, quase 4 graus, não é uma aproximação aparente daquelas mais destacáveis, mas é o suficiente e até deixa bem bonita a composição da gente ver e identificar o muito brilhante planeta Vênus à esquerda e o ainda pouco brilhante planeta Marte. Diferente daquela conjunção de Mercúrio com Saturno, né, citado no dia 2, em que eles estavam bem próximos um do outro, aparentemente. Então, essa é a conjunção que envolve Vênus e Marte em 16 de março, no sentido do leste, a partir de meados das madrugadas, aproximadamente ali 3 horas da madrugada. Mas se você quiser ver um pouco mais tarde, ainda na mesma data, 1 hora depois, você tem a presença do planeta Saturno mais abaixo. Isso é muito interessante porque aí você se familiariza com a presença desses planetas no céu, das madrugadas até antes do amanhecer, vê características, né, como Vênus predomina o tempo dele ser brilhante, né? Marte realmente oscila, né? Fica um período de muito brilhante no céu, depois fica bem discreto. Saturno só tem um pouco período ali de estar mais brilhante, depois ele fica na maior parte do tempo discreto. E próximo aí já do amanhecer, ainda na mesma data, do 16 de março, se você tinha Saturno abaixo, mais abaixo ainda você tem o planeta Mercúrio. E se a gente considerar, né, que já vai fazer a transição antes do amanhecer mesmo, praticamente na hora que o Sol vai estar nascendo, aí você tem, ali a gente já estava vendo Mercúrio, já no finzinho aí da madrugada para antes do amanhecer, e praticamente na hora do amanhecer, que já inicia a segunda quinzena de março, a presença de Júpiter. Então repare bem aí que, como eu tinha citado, na segunda quinzena de março, a gente inicia a visibilidade dos 5 planetas visíveis a olho nu. Na ordem, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O cursor faz vários movimentos. Se a gente considerar do mais alto, né? Marte, Vênus, Saturno, Mercúrio e Júpiter. Que incrível, né? Chegou essa data, esse período em que a gente vai poder bem observá-los no céu. E aí, voltando, né, à visão aí do planeta Vênus em destaque, né, só recapitulando, né, no mesmo dia 16 de março, se você iniciar a visão a partir das 3 horas da madrugada, você vê Vênus e Marte. Mas à medida que for progredindo a observação, você contemplando ali os dois, aí você tem depois Saturno, mais um tempo Mercúrio e antes do amanhecer, já quase para o Sol nascer, o planeta Júpiter. Muito interessante mesmo, magnífico essa presença dos planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. Bem, e aí a gente volta, né, para o horário de meados da madrugada. Continuando aí o foco da visão, que é o planeta Vênus, pois no dia 28,
Vênus estará em conjunção com a fina lua minguante. 27, 28. Bem semelhante o horário, né? A partir das 3 horas da madrugada, meados da madrugada de 28 de março, ou seja, já no fim aí do mês. E essa conjunção, ela não vai só envolver Vênus e a fina lua minguante. Ela vai envolver o planeta Marte e o planeta Saturno. É uma conjunção quádrupla, incluindo aí a Lua. Então a gente tem 4 corpos celestes próximos um do outro, aparentemente, pois as distâncias reais são bem distintas, né? Pela perspectiva da Terra, a gente vai estar parecendo ver todos eles juntos, né? Bem juntinhos ali. Acho que na verdade as distâncias são bem distintas uns dos outros. Então, 28 de março, porque a gente vai citar essa data em comum, pois a lua fina minguante vai estar em conjunção com Vênus, com Marte e com Saturno. Então, quando a gente destacar aí na sequência, depois de Marte, vai citar novamente essa visão em 28, e quando for falar de Saturno, também sobre essa visão. Então, é a conjunção em comum da fina lua minguante em conjunção com Vênus, pois estamos enfatizando em Vênus, Marte e Saturno também. Só de olhar aqui na simulação a gente já vê que é fantástica. E um ponto interessante, né, que você vai poder também, né, depois que poder observar logo assim que eles nascerem, né, surgirem no horizonte leste, a partir de meados da madrugada, de 28 de março, aqui, pelo menos aí 1 hora depois, vai ficando ainda mais tempo de visão. Como já é o fim do mês, aí a gente viu, né, que Mercúrio ele vai estar ofuscado pelo brilho do Sol, não mais presente no céu, mas o planeta Júpiter, no fim da madrugada, já vai ser possível de ser visível. Uma transição de fim da madrugada para antes do amanhecer. Então está aqui a presença de Júpiter, destacando aquela excelente visibilidade dos planetas que teremos no céu de março, e você vai poder identificar. Você vai identificar Vênus com seu brilho muito acentuado, Marte, mesmo um pouco brilhante, avermelhado, Saturno, pouco brilhante, mas assim, um pálido amarelado, né, de branco para amarelado. A fina lua minguante, né, que mesmo que seja fácil de identificá-la, mas pelo menos a gente acompanhar suas fases. E aqui Júpiter, que ele é brilhante, não tanto quanto Vênus, mas depois de Vênus, ele é o outro planeta muito brilhante presente no céu. Então fica esse destaque e essa ênfase especial no vídeo dos destaques do céu, nesse tópico de visibilidade dos planetas, que a gente não está enfatizando somente numa conjunção, mas também da presença, hora mais acima, hora mais abaixo dos planetas, porque realmente o céu vai estar bem convidativo aí e recheado com essa presença dos planetas visíveis a olho nu nas madrugadas ou antes do amanhecer neste mês de março. Bem, e aí voltando para o horário mais inicial de quando você vai poder ver a conjunção, no dia seguinte, né, 28, deixa eu colocar aqui mais próximo, em ênfase a Vênus e Saturno, então aqui 28 é a presença da Lua. Em 29, a gente tem uma outra conjunção planetária que aí envolve o planeta Vênus e Saturno, que vai ocorrer em 29 de março. Como é interessante, né? A visibilidade de Saturno já para o fim de março vai estar semelhante ainda à visão de Vênus quanto a serem visíveis a partir de meados das madrugadas. Então, você vai estar podendo ver os dois, né? No mesmo período de observação, ou seja, desde aí
às 3 horas da madrugada até antes do amanhecer. Então, essa bela conjunção planetária você pode ver a partir de meados da madrugada até antes do amanhecer. Marte presente mais acima e Júpiter mais abaixo, né? A fina lua minguante também vai ser possível de ver. Júpiter bem mais abaixo, né? Se a gente colocar nessa posição, então você tem Vênus e Saturno, uma condição planetária, acima Marte, aí abaixo fina lua minguante, bem mais abaixo, já para um céu do amanhecer, aí você tem Júpiter. Então realmente prepare aí os horários, rehabitue, caso não tenha esse hábito observacional, da observação do meio da madrugada para antes do amanhecer, ou se já é habituado, fique aí já segurando as expectativas para poder contemplar essas belezas de visibilidade dos planetas, conjunções envolvendo aí a Lua e planetas entre si. Então vai ser muito belo de observar. 29 de março, e aí conclui a visibilidade do planeta Vênus. O que eu ia destacar, pois citei que o melhor período de observação de Vênus é justamente em março, é que voltando alguns dias, né, aqui 29, no dia 20, que a gente não vê uma diferença, né, apenas para citar, perto aqui do amanhecer, vai acontecer a máxima elongação oeste, quando Vênus estará bem visível a leste, que é o caso. Ou seja, em 20 de março vai acontecer a máxima elongação, que é a máxima separação angular que Vênus vai estar em relação ao Sol. Então você tem o Sol nesse sentido e Vênus naquela posição. Será aproximadamente 46 graus de separação angular, o que vai dar a gente um excelente período de observação que tem como auge 20 de março. Entretanto, vai dar muito bem para contemplar o planeta Vênus por todo o mês de março e ainda vai adentrar um período aí no mês de abril, ou seja, teremos essa chance de observar por um largo período de tempo o planeta Vênus bem posicionado e bem brilhante também no céu das madrugadas de março e ainda por 2 semanas aí do mês de abril de 2022. Essa máxima separação, né, aqui angular, 46 graus aproximadamente, e vai dar mais tempo de observação, uma vez que o planeta está mais separado. Então, quando ele nasce, passa ali 1, 2, 3 horas, pouco mais de 3 horas, até o Sol nascer. Então, é um privilégio que a gente vai ter por conta da perspectiva, né? Da perspectiva aqui da Terra. O planeta Vênus está no extremo da órbita. Então, vai ser bem interessante da perspectiva aqui da Terra. Se fosse extremo da órbita, seria um afélio de Vênus, que aí a gente pode depois mostrar essa perspectiva Sol, Vênus na extremidade da órbita por causa do ponto de vista aqui da Terra, numa live também. E aí fica o convite para a live dos planetas. Na live dos planetas, a gente justamente reapresenta de um modo dinâmico e interativo essa visibilidade dos planetas, mas também adiciona essas dicas, orientações, explicações, simulações para que a gente tenha esses entendimentos adicionais da dinâmica de observação, de deslocamento dos planetas do sistema solar, especialmente esses que são visíveis a olho nu. Bem, e aí pós-destacado, né, essa visão aí que Vênus alcança a máxima elongação em 20 de março, mas como a gente já adiantou, né, por todo o mês e ainda contemplando um pouco aí de abril,
por todo o mês de março e contemplando um pouco de abril, vai dar para vê-lo muito bem no céu das madrugadas de março de 2022. E aí a gente vai na sequência para o planeta Marte. Então a gente vai só voltar aqui para o início do mês, o horário a partir de meados das madrugadas, que é justamente a visibilidade. Como é que se dá a visibilidade de Marte em março de 2022? Justamente a partir de meados das madrugadas, né, junto aí novamente, como a gente citou, do planeta Vênus, é a observação do planeta Marte. E antes de citar, né, sobre as conjunções que envolvem Marte, Marte que vai se destacar muito em 2022. No primeiro semestre, ele vai estar visível nesse período das madrugadas. A diferença é que quanto mais a gente vai chegando até o meio do ano, ele vai surgindo menos tarde. Então, no início do ano de 2022, final da madrugada, meio da madrugada, início das madrugadas, até que quando for pós o meio do ano, segundo semestre, aí ele vai ser visível nos períodos das noites, finais das noites, no início do segundo semestre, e aí até o fim do segundo semestre, aquela visão que era dos finais das noites, vai para meio das noites, até que quando chegar em dezembro, ele já vai ser possível o planeta Marte de ser visível no início das noites. E aí vai ser um mês auge de visibilidade, que é em dezembro, especialmente em 8 de dezembro de 2022, quando ele vai alcançar a chamada oposição, que na prática, né, em outras palavras, a gente vai ter o maior tempo de visibilidade do planeta Marte no céu. Então ele surge ali assim que o Sol se põe a oeste aproximadamente, a leste aproximadamente vai estar nascendo o planeta Marte. E aí ele vai passar a ser visível no céu em dezembro por toda a noite e madrugada. Isso a parte observacional de período. Brilho, ele vai estar espetacular, vai estar fantástico, muito brilhante, né? Ele vai superar em brilho aí Júpiter, não vai alcançar, mas vai ficar muito brilhante e chamativo por causa da coloração avermelhada, e não tanto quanto Vênus, né? Mas assim, muito brilhante e chamativo, ao ponto aí de superar o planeta Júpiter em brilho. Então imagine aí que chamariz será observar o planeta Marte, especialmente aí no fim do ano de 2022. Essa é a parte do brilho, o período de visibilidade, aspectos visuais. Por telescópio, quem possui telescópio, já desde o mês de novembro de 22, tendo auge aí em dezembro, especialmente no início de dezembro de 22, quando você olhar por telescópio o planeta Marte, ele vai estar ali 100% iluminado e estará mais próximo da Terra. Ou seja, quando você olhar por telescópio, o que caracteriza dele estar muito brilhante são dois conjuntos de fatores. Ele está 100% iluminado, ou seja, aquela área de visibilidade voltada para a Terra, face iluminada, 100% iluminada, torna ele mais brilhante. E a outra é que ele vai estar mais próximo da Terra, nesse alinhamento Sol, Terra e Marte. Então, formando ali uma linha reta aparente, do ponto de vista especialmente do espaço, essa menor distância aí vai fazer com que a gente veja o planeta mais próximo da Terra. E o interessante é que quando você vê isso do telescópio vai ser bom, porque o diâmetro aparente do planeta vai estar maior, porque ele está mais próximo da Terra. Brilhante, 100% brilhante, o que é muito bom para astrofotografia planetária, é ver essa superfície toda iluminada, o que revela mais da área iluminada aí do planeta. Então vai ser um conjunto favorável de fatores que vão atrair muito os olhares
dos observadores, seja a observação olho nu, seja por telescópio, seja a astrofotografia. Então, esse período, especialmente aí do segundo semestre, já indo para o fim do ano de 2022, vai destacar o planeta Marte. Então, eu faço sempre esse destaque, pois teremos a, a atitude assim de promover essa visibilidade também aí do planeta Marte neste ano. E a conjunção que a gente citou de Vênus com Marte, a gente cita nesse sentido Marte para Vênus, que é a conjunção de Marte com Vênus em 16 de março. No deslocamento, Marte está indo mais em sentido a Vênus do que Vênus em sentido a Marte. E em 16 de março a gente repara essa bela conjunção. Não vão estar tão próximos, né, como outras conjunções, mas a gente repara bem. E só por citar, né, pois já tinha mostrado que mais abaixo você vai ter Saturno, bem mais abaixo Júpiter. Então já fica assim, vai estar Mercúrio para depois Júpiter. De todo jeito a gente teremos Marte com Vênus, mais abaixo Saturno, bem mais abaixo Mercúrio, para aí sim, quase no amanhecer, o planeta Júpiter, né, que a gente tinha já apresentado com a parte de Vênus, mas para citar na ordem mais correta, está aí essa visão novamente, né? Marte com Vênus, Saturno, Mercúrio e Júpiter. Veja que é um período do mês de março em que a gente vai ter esse privilégio de observar, especialmente os 5 planetas visíveis a olho nu, no mesmo sentido do céu, que aí compreende do período do antes do amanhecer. Finais, meio da madrugada, você tem alguns, finais das madrugadas, esses alguns aumentam, até que todos os visíveis a olho nu ficam aí visíveis do final da madrugada para antes do amanhecer. E voltando nessa ênfase ao planeta Marte, seguindo a sequência, 28 de março ocorrerá aquela quádrupla conjunção, quando a gente estava focado em Vênus, agora focados em Marte, que é esta aqui. A partir de meados da madrugada de 28 de março, diria que é a conjunção marco do mês de março, uma das de grande destaque do ano de 2022, que envolve a fina lua minguante, o planeta Marte, que é a ênfase agora, Vênus e Saturno. Fantástica, realmente fantástica essa conjunção. Do meio da madrugada até antes do amanhecer, de 28 de março, a gente vai poder contemplar. A diferença é que, ganhando altura, também ficando melhor visível, porém pode ter aquela chance do céu amanhecer, e aí você vai ter que combinar os fatores de altura com o melhor horário para registro, especialmente para registro, e no caso de fotos. E aí a gente vai para a visibilidade do planeta Júpiter, né? 28 aqui para Marte, 29, 30, 31. Conjunção de Marte com Saturno realmente em abril. E aí a gente volta para 1º de março, não no horário do meio da madrugada, mas para antes do amanhecer. Porque a gente agora vai enfatizar em Júpiter. Propositalmente aí pegando já no horário do amanhecer, para a gente acompanhar data a data o planeta Júpiter. Júpiter é justamente ofuscado pelo brilho do Sol, pegando aí o fim de fevereiro
e um pouquinho aí do início de março. Ele reaparece a partir da segunda quinzena de março, a partir do meio do mês de março, mas ele ainda vai estar muito baixo em relação ao horizonte leste. É o que a gente vai justamente ver aqui. Dia 1º, 5, fez a transição, mas na área de ofuscamento pelo brilho do sol, na primeira semana. Ainda na segunda semana, muito próximo, ofuscado ainda, até que digamos que a partir de meados, ele ainda muito baixo em relação ao horizonte leste, muito próximo aparentemente do Sol, mas ele efetua aí totalmente essa transição e vai se separando mais e mais aí em relação ao Sol angularmente, ganhando mais tempo de observação. Então, realmente, ainda não é um bom período de observação se você considerar o início até um meio do mês de março, ou seja, prefira realmente pós-meados aí do mês de março. O bom é que justamente quando se dá efetivamente a transição de Júpiter, se dá também essa composição dos 5 planetas visíveis a olho nu presentes no mesmo sentido do céu. E aí, fazendo o deslocamento, que a gente já tinha citado quando falou sobre Mercúrio, Júpiter, em 21 de março, ficará em conjunção com o planeta Mercúrio. Vou colocar aqui só um pouquinho. Vai ser um desafio realmente, né? Do período aí do final da madrugada para antes do amanhecer. Você vê ambos, o planeta Júpiter e o planeta Mercúrio. Só fazendo aqui a medição angular, não tinha feito 1 grau, né? Não tinha feito quando falei de Mercúrio para Júpiter, mas de Júpiter para Mercúrio, aproximadamente 1 grau de separação um do outro. É uma boa conjunção para a gente observar. E vou destacar aqui uma data, tinha colocado aqui na pauta, que só por referência mesmo, se você quer ter assim, qual data que é bem equilibrada para eu poder testemunhar, registrar esse chamado encontro dos planetas, que geralmente eu chamo assim, né? Não é bem um alinhamento, porque eles não estão em alinhamento do ponto de vista do espaço. Até aqui da Terra a gente até vê formando em linha, mas é um encontro pela presença deles nesse mesmo sentido do céu. Então, esse chamado encontro dos planetas, a gente pode observar, especialmente porque todos eles estarão nesse horário, que é antes do amanhecer. Não digo um horário exato, aqui está mais ou menos 5 horas da madrugada. Está aqui 5. Está bem nessa transição mesmo do amanhecer. Esse horário varia, né, de cidade para cidade no país, mas aí prestes a antes do amanhecer, da sua localização, o céu assim com aquele azul, que normalmente tem ficado avermelhado para um forte alaranjado, você tem Mercúrio, seguindo aquela ordem, né? Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 5 planetas visíveis a olho nu, no mesmo sentido do céu. E por que estou enfatizando essa data? Porque enquanto Mercúrio desce para ir ficar ofuscado pelo brilho do Sol no fim do mês, Júpiter está se elevando. Então é naquele momento que há um encontro mesmo, porque se desencontrarão depois. Estão desencontrados, se encontram e depois se desencontrarão. Então, qual é a data equilíbrio? É essa aqui, 21 de março, que é a mesma data da conjunção de Mercúrio com Júpiter, ou de Júpiter com Mercúrio. E aí você tem mais acima a presença de Saturno, de Vênus, de Marte. Então, fantástica essa visão aí dos 5 planetas visíveis a olho nu. Bem,
E aí, seguindo nessa sequência, em ênfase ao planeta Júpiter, 21, sentido do leste, sentido aproximadamente onde o Sol nasce, Júpiter mais elevado, Mercúrio mais baixo, até que em 30 de março, bem aí no fim da madrugada para antes do amanhecer, vai ter a conjunção da fina lua minguante com o planeta Júpiter. Mas tem que enfatizar bem que você tenta observar aí no final da madrugada, né, esperando já essa transição para o antes do amanhecer. Né, quanto mais antes do amanhecer, melhor, para não amanhecer mesmo e aí ficar ruim de observar, para ver essa bela conjunção, né, planeta Júpiter com a fina lua minguante, tão bela, né? Especialmente pelo fenômeno da luz cinérea, já aí no fim do mês de março. A gente, por vezes, viu muito aqui, né, a presença do planeta Netuno, mas conjunção mesmo vai ser de Júpiter com Netuno para um mês aí de abril. E aí, nos destaques do céu, ou quando já ficar aí no fim de março, a gente já vai chamando, né, fazendo essa pré-chamada dessa próxima conjunção planetária para fazer um bônus aí de conjunção de Júpiter com Netuno. E aí a gente volta às datas para enfatizar em Saturno, concluindo aí a visibilidade dos planetas para concluir. E colocando aqui só o melhor horário, como tinha citado, né, que semelhante aí pela posição no céu, já Saturno ele é visível dos finais das madrugadas até antes do amanhecer. Isso considerando o início do mês de março. Com o fim do mês, ao invés de Saturno ser visível a partir dos finais, ele vai surgindo antes. Digamos que menos tarde, né? Ou não tão antes do amanhecer aí, não tão cedo assim. Então ele vai ficando visível menos tarde, né? Então dos finais vai quase aí para quase um meio aí da madrugada. Então esse período de visibilidade de Saturno do finais das madrugadas é especialmente aí no início de março. E, como a gente tinha citado, por ter enfatizado em Mercúrio, no dia 1º foi a conjunção da finíssima lua minguante, tanto com Saturno, como também aí com o planeta Mercúrio. Foi uma conjunção porque a lua esteve tanto com o planeta Saturno como Mercúrio, né? Às vezes pode acontecer como aquela quádrupla, que a lua vai estar quádrupla se contar com a lua, mas tripla pela presença de 3 planetas. Então, na mesma data, que é o 28 de março, ali vai ter, na que a gente citou, a lua com 3 planetas. Pode ter a lua com 2 ou, porque às vezes a gente até tem uma frequência, a lua com apenas um planeta. Então, aí nesse caso, a finíssima lua minguante, um dia antes da lua nova de março, 2 de março, em conjunção com Saturno e com Mercúrio. Uma bela conjunção, como a gente pode ver aqui. Mas devido aqui à data de gravação do vídeo, os destaques do céu foi antes, né? Mas a gente divulgou nas nossas redes sociais para a gente acompanhar. 1 de março e no dia 2 foi a conjunção planetária envolvendo justamente Saturno com Mercúrio, né? A gente enfatizou quando foi Mercúrio para Saturno, a visibilidade de Mercúrio, e agora é o destaque a visibilidade de Saturno. E, fazendo a mensura, né,
0,47, né? 47 minutos. Não tinha feito essa medida, mas para mostrar que era menos de 1 grau a separação angular. Muito boa até. Mas seguindo aí a visibilidade de Saturno, até que chegamos novamente àquela data de 28, especial porque a Lua se encontrará não somente com Saturno, né? Veja que eu estou só mudando a data, olha como Saturno vai ganhando altura. Esse ganho de altura em relação ao horizonte leste vai indicar na prática mais tempo de observação e o planeta vai surgir mais cedo no céu. Não do final, mas como eu tinha citado, para quase um meio aí da madrugada. Então vou colocar aqui 1 hora ainda antes. Olha como ele vai se deslocando para se encontrar com os planetas. Lembrando que esse deslocamento não é nem tanto por Saturno, é na prática muito mais da Terra no espaço. A Terra vai muito mais fazendo esse papel de perspectiva para se encontrar os planetas, ou seja, é muito mais a Terra fazendo com que essa perspectiva seja notáveis aos nossos olhos de observador aqui na Terra, ao ponto da gente vê-los juntos. Então é a Terra que está mais agindo pelo deslocamento no espaço. Então, 22, 23, 27, 28. E aí, justamente a partir de meados das madrugadas, aquilo que eu citei, né? Saturno inicia visível a partir dos finais, mas chega no final de março, visto aí não só um pouco depois de meados, mas praticamente a partir do meio da madrugada, mais ou menos 3 horas da madrugada, a gente já tem a visão aí de Saturno. Não só de Saturno, mas como a gente pode notar, de Vênus e do planeta Marte. E é aquela conjunção, né, que a Lua se encontra não só quando a gente iniciou a citar fina Lua minguante com Vênus, na ênfase de Vênus, não só da fina Lua minguante com Marte, no destaque de Marte, mas agora destacar Saturno. Aí a gente tem esse encontro realmente da fina Lua minguante com Marte, Vênus e Saturno, né? Porque não há uma ordem, né? Não há uma ordem. Do mais brilhante, a gente tem Vênus, magnitude menos 4,32. Saturno, positiva 0,85. E Marte 1,09. Lembrando que quanto mais negativa, mais brilhante. Então, quem está mais para cima do zero, o mais positivo aqui é Marte. Então, Vênus muito brilhante, depois vem Saturno e depois, um pouco menos brilhante, está Marte. Incrível, né? A citar sobre aquilo que eu disse que para o meio do ano, especialmente fim do ano, ele vai ficar muito brilhante, o planeta Marte. Então, salve bem e memorize bem essa conjunção da fina lua minguante com Marte, Vênus e Saturno em 28 de março, a partir de 3 horas da madrugada, né? Já estou citando um horário, normalmente eu digo meados das madrugadas, mas para você já ter aí um horário para ir acertando aí o alarme para observar e, se possível, registrar. E aí, né, quase concluído a parte de Saturno, vou só deslocar mais uma data que eu tinha falado, né? Conjunção de Vênus com Saturno, e agora, como a gente está em ênfase Saturno, Saturno com Vênus, essa conjunção planetária recapitulando em 29 de março, a partir do meio da madrugada de 29 de março. Marte mais acima e também aí com a fina lua minguante, Júpiter, só não tem Mercúrio porque realmente ele vai estar aí ofuscado pelo brilho do Sol. Né? Ofuscado pelo brilho do Sol. Uma bela conjunção. Bem aí no término do mês 29 de março.
E um detalhe, né, adicional mesmo, né, para não deixar passar, sobre o lembrete da oposição dos planetas gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. A gente tem ênfase em Saturno, mas a gente pode só botar aqui numa data para vê-los em comum. Pode ser aquela que a gente enfatizou, 21, só para a gente ver os dois aqui, né? 21 de março. Aquela data que eu disse que é uma recomendação para você poder ver os 5 planetas visíveis ao olho nu no mesmo sentido do céu antes do amanhecer, em 21 de março. A oposição de Júpiter, que é quando ele estará melhor visível no céu num período de observação, desde o anoitecer até o final da madrugada, ele vai estar ali visível no céu. Para Júpiter é em 26 de setembro de 2022. Então, o mês auge de visibilidade de Júpiter, especialmente no mês de setembro. Já Saturno vai ser em 14 de agosto. Praticamente aí o mês inteiro de agosto de 2022 vai ser a excelente observação de Saturno. Lembrando que oposição, na prática observacional, é ver o planeta mais brilhante, porque ele fica 100% iluminado por esse alinhamento Sol, Terra e o planeta externo, a órbita da Terra, no caso, seja Júpiter, seja Saturno, também Marte, né, os planetas externos visíveis a olho nu, quando alcançam a posição de oposição, eles ficam 100% iluminados e, por formar uma linha reta, Sol, Terra e o planeta externo, a órbita da Terra, seja Marte, Júpiter ou Saturno, temos uma menor distância. E o diâmetro aparente desse planeta externo fica maior. No caso aí, Saturno, Júpiter e Saturno já tem um diâmetro aparente físico já grandes, né? Então eles ficam até um pouquinho maiores nessa proximidade. Mesmo na menor, a proximidade ainda ficam grandes. Mas quem realmente essa aproximação de menor distância faz realmente a diferença é Marte. Porque quando você tem a chamada oposição, você tem uma visão excelente de Marte. Já na chamada conjunção superior, porque não pode ser inferior por ele ser um planeta externo, Marte, na conjunção superior, Marte fica bem pequenininho nos períodos que antecedem e sucedem a data. Alguma dessas informações, numa live especial dos planetas, a gente pode enfatizar e mostrar essa questão do diâmetro aparente que tem os planetas Marte, Júpiter e Saturno. Antes de finalizar a visibilidade dos planetas, que requeriu aí praticamente aqui 1 hora da gravação do vídeo dos destaques do céu, fica o convite, o forte convite para você ver aqui no link na descrição do post dos destaques do céu. A gente vê que para acompanhar essas muitas conjunções vai ser necessário aí acompanhar bem, marcar bem as datas no calendário para observar essas conjunções. Então você tem aí no tópico de visibilidade dos planetas, no link do post dos destaques do céu de março de 2022, aí você tem ali a visibilidade de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de Júpiter e Saturno. Então acompanhem, não deixem de acompanhar, visitem, revisitem, mesmo ali com a data já salva, né, um lembrete, né, um alarme ou algo assim, mas você vai ali revisitando, pois nos ajuda muito. E compartilhem, né, pois compartilhar, divulgar, isso traz uma benfeitoria muito grande, pois você está propagando mais e mais o conteúdo. Além desse detalhe, né, já fazendo esse convite aqui, né, visitar o link no site AstroPE, as redes sociais, muito importante você fazer parte, nos acompanhar nas redes sociais, né? O grupo AstroPE aqui no Facebook tem a página para você curtir, grupo de astronomia de Pernambuco, tem um grupo da nossa página que é Grupo AstroPE, muito boas as participações dos membros, divulgando fotos,
vídeos, notícias, os comentários, as reações uns com os outros, as interações nas postagens que a gente realiza também aí, né, na página, no grupo do AstroPE e também no Instagram. Siga o AstroPE no Instagram, pois ao nos seguir também é um outro recurso para você acompanhar e ficar informado aí desses destaques do céu de cada mês. E aqui no canal, deixe o like, eu gostei aqui no vídeo dos destaques do céu, pois não só nos ajuda imensamente, né? É um reconhecimento, é uma valorização materializada, mesmo simbólica, através do like, eu gostei, mas também tem um papel muito importante, o vídeo com mais likes, né? Mais gostei, lives também, né? No mesmo sentido. No YouTube, esse conteúdo é mais propagado, então um outro observador do céu com interesse e pesquisa sobre o assunto acaba nos encontrando e aí passa a nos acompanhar. Isso traz um contentamento e uma alegria muito grande, né? Vejo por vezes relatos sobre isso eu estava a observar e encontrei o grupo e as informações em vídeo no site. É um privilégio, é uma realização, uma edificação muito grande. Então agradeço a quem já deixou o like e também inscreva-se no canal, né? Quem ainda não é inscrito, se possível, peço essa gentileza, se inscreva no canal para nos acompanhar, né? Receber aí a notificação de um vídeo quando entra em estreia, um vídeo postado, o período, né, de uma live que fica ali para o convite, né, o lembrete de que vai ter uma live e quando ela inicia, o sininho, ele tem esse forte papel. Também um outro destaque associado ao sininho é as postagens na aba comunidade do nosso canal. Então quando a gente posta ali, você que tem o sininho ativado, indica que tem interesse no canal também nas postagens da aba comunidade. Então fica também acompanhando o não só a divulgação, né, mas os trabalhos, as apresentações aqui do AchoPE. Bem, e outro pedido, se possível, para quem possa nos ajudar na forma de contribuição financeira, as outras são contribuições não financeiras que também nos ajudam imensamente. A contribuição financeira através da chave do tipo e-mail, em meu nome, James Solon, Banco do Brasil, que é para uma conta poupança, a contribuição via Pix, que é a chave se encontra, né, aqui na descrição, que é pix@astrope.com.br. Bem fácil, né, memorizar a nossa chave Pix do tipo e-mail é pix@astrope.com.br. Antes era aleatório, era mais complicado e ficou bem mais acessível a chave do tipo e-mail. Contribuição financeira, a gente já vem reservando esse valor, né, vai logo para uma conta poupança e está ali ficando reservado para investimentos, né, projetos aí no futuro que requer um financeiro. Um desses, né, que está sendo assim mais ranqueado ali como prioridade e que a gente está realmente tentando, reservando esse financeiro junto com outros que eu estou a reunir dos trabalhos, é a aquisição, como já tenho citado, de um notebook de alto desempenho, na questão de conjunto hardware, para tanto processamento, dados CPU e dados de GPU, dados gráficos. Né? No conjunto aqui, precisamos desse grande upgrade que não vai ser somente para aqui o vídeo do Destaque do Céu, as lives, mas edições de vídeos, melhor execução das lives, é realmente assim para produção de conteúdo, que não requer tanto alto desempenho quando é a parte texto, roteiro, mas que o aparelho servirá para todo esse conjunto de trabalhos. Então, a, a contribuição financeira a gente está realmente reservando pouco a pouco para um dia, nem que seja ajudar numa parcela ou algo assim, né, pois a gente sabe que os valores estão acentuados. Então, faço esse reforço em mais um vídeo dos Destaques do Céu que tenho
assim, fé que um dia teremos esse financeiro associado a outros, mas não só isso, né? Fazendo uma sábia escolha de um equipamento para a gente ter uma expansão de propagação de conteúdo, mais interação, né? Nas lives e outros tipos de transmissão. Então fica esse destaque. pix@astropé.com.br. Essa chave está aqui, inclusive, na descrição. Bem, aí a gente volta aqui para a tela do Starry Night. Sim, das redes sociais, né, como citado, também está aqui na descrição, né? Facebook, Instagram e do grupo da página do AstroPE. A gente vai voltar aqui, só vou reconfigurar aqui para a visão, para enfatizar das constelações. Isso, configurado aqui para ficar melhor a transição, o céu aqui do mês de março. E a data de referência é 1º de março, é apenas uma data de referência, horário 20 horas, sentido do leste, e o horário também é o período das noites, né, com horário de referência 20 horas, mas a ênfase que a gente vai ver dessas constelações é o período das noites, então desde ali das 8 horas, fazendo como ponteiro do relógio, até a meia-noite, então período das noites. Uma vez que também tem constelações que se destacam nas madrugadas, mas com o passar dos próximos meses, essas constelações das madrugadas vão surgir no céu mais cedo, um belo dia, e a gente poder também apresentá-las aqui nos vídeos dos destaques do céu. E essas constelações que a gente vai citar são algumas daquelas que mais se destacam, pois a gente tem muitas outras, mesmo nesse período das noites. Então, no sentido do leste, que é a referência também que a gente usa, 1º de cada mês, 1º de março, 20 horas, uma referência. A gente tem dessas constelações, a começar aqui por Gêmeos. E aqui a gente, no vídeo de Destaque do Céu, a gente faz uma apresentação mais abrangente, mais geral, um panorama das constelações, uma vez que fica mais um convite que é para a live das constelações. Nela a gente vai enfatizar, fazer um zoom em cada uma delas e explorar estrelas principais, aglomerados, nebulosas, aglomerados abertos globulares, galáxias, caso esses objetos, né, tenham aí nessas constelações e proximidades de estrelas. Mas aqui, mesmo assim, sendo uma visão geral, a gente já vai tendo uma boa noção dessas constelações em destaque no mês de março. Lembrando que em março já faz a transição aí para o equinócio de outono no hemisfério sul, pois a gente está saindo aí do verão. Os meses do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, e aí em março a gente faz essa transição. E antes de destacar, para não deixar de citar, o equinócio de outono, ele vai acontecer em 20 de março, no horário de Brasília, das 12 horas, meio-dia, né? 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos do dia 20 de março de 2022. É quando inicia a chegada do outono no hemisfério sul, né? Já quem é do hemisfério norte é a chegada da primavera. Bem, e como eu tinha citado, a constelação aqui de Gêmeos, com as estrelas Castor e Pollux, Castor e Pollux, estrelas brilhantes na constelação de Gêmeos, Gêmeos que estará à esquerda do Zênite, Zênite aqui com a legenda vermelha, o ponto mais alto acima de nós observadores, naquele ponto um tanto inconveniente quando a gente eleva e ergue o pescoço. Então, a constelação de Gêmeos, às 8 horas, já vai estar bem alta. Mais abaixo da constelação de Gêmeos, né, você passa pela constelação de Câncer, o Caranguejo, e vai para a constelação de
Leão com a brilhante estrela Réculus, a Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Leão. Uma bela constelação, né? É um leão visto de perfil, né? De lado, dependendo aí das figuras mitológicas, mas é muito bonita a constelação para a gente explorando. Aqui tem Regulus, que é a alfa, e tem Denébula, que é a beta, a segunda mais brilhante. Embora ela não esteja com o nome, mas ali no cantinho, lá no cantinho está aparecendo bem pequenininho mesmo assim, Denébula, que é a beta, segunda mais brilhante estrela. E aqui a primeira, Regulus. Regulus a mais brilhante, a segunda mais brilhante, Denébula, da constelação de Leão. E mais abaixo, só vou adiantar uma hora aqui, para ela ficar mais bem visível, estará a constelação de Virgem com a estrela Íspica. Íspica é a alfa da constelação de Virgem, estrela mais brilhante. Ela simboliza a espiga de trigo, associada até a aquelas constelações que têm uma remetência até no calendário, astronomia de calendário, com associação à agricultura. Então é bem interessante ter essa associação na astronomia de calendário. A estrela Íspica significa espiga de trigo e tem associação à agricultura. Constelação essa de Virgem que está mais abaixo aqui do que a posição da constelação de Leão. E que a gente vê aqui também, né? Se a gente colocar mais um pouquinho para cá, temos a constelação de Cão Maior, que às 8 horas, nesse horário de referência, ela já está no zênite, bem alta. Se a gente vê o céu assim que anoitece, ela está alta, mas está quase ainda nessa área mais alta do céu. Realmente vai ficar bem no auge dessa altura, por volta das 8 horas, a considerar o início do mês. A constelação de Cão Maior, com a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, magnitude menos 1,47, bem brilhante. Cão Maior e a constelação de Cão Menor. Entre a constelação de Cão Maior e Gêmeos, você tem a constelação de Cão Menor, aqui com a estrela Próximo, que é a alfa dessa constelação, a mais brilhante da constelação do Cão Menor, que só tem apenas 2 estrelas, mas fica esse destaque para Cão Menor também. Mais à direita de Cão Maior, com a estrela Sirius, a mais brilhante do céu noturno, você tem aqui a constelação de Carina. Olha ela aqui, ó. Com a estrela Canopus. Canopus é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, né, com menos 0,63 de magnitude. Né? Aquele detalhe, mais negativo, mais brilhante, quanto mais para positivo, menos brilhante. Então, Canopus é brilhante, mas é um pouco menos brilhante do que Sirius. Ambas, né, Sirius e Canopus, estarão brilhantes bem altas aí no céu, especialmente Sirius, né, do que Canopus, né, tá indo mais ao sul do céu, mas elas estarão bem notáveis assim naquele ponto que você vai bem erguer a cabeça e vai observar bem essas duas brilhantes estrelas, Sirius e Canopus. E Canopus Alfa, né, a mais brilhante da constelação de Carina, Sirius, a mais brilhante de Cão Maior, mas que tem essa curiosidade de Sirius ser a mais brilhante do céu noturno e Canopus a segunda mais brilhante. E uma outra constelação aqui, porque eu estou bem centrado aqui no leste, né? Só parte dela está até aparecendo, mas eu posso mudar um pouco mais aqui a questão do horário. Uma hora depois do horário de referência, das 20, vou colocar aqui 21, a gente tem a extensa constelação de Hidra. Olha aqui o tamanho, né?
a extensão da constelação de Hidra, com a estrela Alphard. Alphard, a estrela mais brilhante, a alfa da constelação de Hidra. Bem extensa mesmo essa constelação. Só quem é mais extensa realmente é Erídano, né? O Rio Celeste. Mas essa você percebe que é bem extensa essa constelação. E Carina eu citei antes na ordem, pela viabilidade de posição aqui, como a gente estava citando. E tem aqui as constelações de Cruzeiro do Sul e parte do que a gente vai ver aqui de Centauro. Cruzeiro do Sul, aquela mesmo, né, marcante no céu para nós aqui do Brasil. Cruzeiro do Sul é uma constelação bem icônica, de fácil identificação. Então a gente vê ela aqui com formato de cruz. A gente vai fazer um zoom, ver objetos ali próximos que compõem a visibilidade observacional, né? Assim, o contexto observacional dessa constelação, Cruzeiro do Sul, e ela já passa a ser visível, já estava acompanhando em fevereiro, finalzinho aí das noites, já estava sendo possível de ver a constelação do Cruzeiro do Sul, até quando a gente fez a live das constelações de fevereiro, mas ela vai ficando visível mais cedo, especialmente aí no mês de março. Então fica aí o convite para a observação do Cruzeiro do Sul. A gente está vendo parte, mas se a gente aumentar um pouquinho mais a hora, tem aqui Rigel, Centaurus, a Alfa, Radar, a Beta, que são as duas brilhantes estrelas da constelação de Centauro. Cruzeiro do Sul nessa posição, bem fácil, né, em formato de cruz. E aqui, duas estrelas brilhantes da constelação de Centauro, né, toda essa aqui. Belas constelações, pessoal, que o céu nos convida para observarmos em março de 2022, nesse período das noites. E realmente são belas constelações, tem objetos aí fantásticos nesse sentido mais aí do sul, que aí na live das constelações a gente vai poder enfatizar. E aí, só recapitulando, o equinócio de outono aqui no Hemisfério Sul, a partir de 20 de março, no horário de Brasília, às 12 horas e 33 minutos, é o horário aí da chegada do equinócio de outono no Hemisfério Sul. E, embora assim, né, a gente não tenha um evento de destaque no mês de março, mas é que a gente vê assim que vão ser dissolvidos, digamos assim, nesses belos fenômenos das conjunções, né? Inclusive a visibilidade desses 5 planetas que são observáveis a olho nu no mesmo sentido do céu do leste, né? A gente enfatizou especialmente nesse vídeo dos destaques do céu o evento astronômico que se aproxima, né? tá na contagem regressiva, aproximando aí a data, é o eclipse lunar total que vai ocorrer em maio. Especialmente, ele se dá a sua parte da totalidade no início da madrugada de 16 de maio de 2022. Um eclipse lunar total que poderá ser visível de todo o Brasil por completo. As fases iniciais, de auge e término do eclipse lunar total. Isso em 16, mas a partir de 15 de maio, especialmente a partir das 23 horas e 27 minutos, portanto, final da noite de 15 de maio, vai iniciar a parcialidade desse eclipse lunar total. Ou seja, antes da totalidade tem fases anteriores, que aí tem a fase penumbral, que é muito discreta, né? Não surte logo o efeito quando a gente vê, e o início da parcialidade, quando a gente olha, já diz que
Eita, a Lua já está começando a ficar obscurecida pela sombra da Terra, que a sombra mais escura, a umbra, é a partir das 23 horas e 27 minutos de 15 de maio. Então, inicia a parcialidade para que a totalidade se mostre plena, já aí transitado de 15 para 16 de maio de 2022. Então, fortalecendo também a divulgação desse evento astronômico. E aí, né, após esse destaque do evento, vou apresentar aqui brevemente, né, as fases da Lua do mês de março. Lembrando que tem aqui na descrição post das fases da Lua para você visitar, revisitar, divulgar, pois compartilhar ajuda também imensamente. E além do post, tem também o vídeo das fases da Lua de março de 2022 que se encontra aqui no canal. Se você puder assistir e reassistir, se já deixou o like, muito obrigado. É sempre importante. Comentou também, ou se não comentou, deixe comentário, pois ajuda também. E aí a Lua Nova, em 2 de março, Lua Quarto Crescente em 10 de março e a Lua Cheia de março acontece no dia 18 de março e a Lua Quarto Minguante em 25 de março. Aqui um bônus, né? Que a gente faz esse extra aqui das fases da Lua no vídeo dos destaques do céu. Ficou um tanto longo realmente, pois a gente viu muita informação nessa visibilidade dos planetas. Realmente tem muitos fenômenos de conjunções, convites observacionais, e aí necessitou um vídeo mais longo, né? Com a média estava de 1 hora, mas aí mais de 1 hora, chegando a 1 hora e 27 minutos, a gravação aqui do vídeo dos destaques do céu. Bem, agradeço imensamente as visitas ao site do AstroPE, comentários, compartilhamentos, divulgações, a quem faz parte da página, do grupo, envia fotos, vídeos, notícias, interações, reações, toda a contribuição, divulgação é preciosíssima. Muitíssimo obrigado aos seguidores do Instagram, quase 1.000 seguidores. Agradeço a quem está ali nos seguindo no Instagram, aqui no canal. Muito obrigado pelo like, eu gostei aqui no vídeo dos destaques do céu. Inscritos, 14.700 inscritos. Vamos aí nos aproximando a marca de 15.000 inscritos no canal do AstroPE. Muito obrigado e gostaria imensamente nessa reta final de agradecer aqui, embora o vídeo seja gravado, mas pela interação, participação, por assistir, comentários de elogio, valorização, reconhecimento, de apoio, de marco assim, de carinho, de marco quanto as datas, né, da observação desses fenômenos, da visibilidade dos planetas, né, que vocês possam observar, nós possamos observar. Então, muito obrigado aqui no chat do YouTube, na estreia aqui do vídeo dos destaques do céu, que eu acompanho juntamente com vocês. E também aí esse agradecimento aqui por você estar assistindo aqui até o final. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir ao vídeo dos destaques do céu em março de 2022 e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.